Boa tarde! Estamos começando mais uma entrevista aqui no Instagram da TV Cultura e hoje a gente recebe o queridíssimo Karim Akdiri. Ele é diretor do documentário Em Busca de Kardec, que estreou na semana passada aqui na TV Cultura. Ontem foi ao ar o segundo episódio, né, falando já de Pestalozzi, que é um pedagogo, e aqui ele já está chegando, já vou convidar o Karim para trocar essa ideia. Esse querido que tem um olhar super sensível, super amoroso para o Kardec, e ele vai contar para a gente um pouco. Olá! Olá, tudo bem? Tudo, e você? Eu só vou pedir para você virar o seu telefone, porque você Ah, está desculpa. Ok, aí, assim você fica mais bonito. obrigado. Tudo Muito bem, obrigado Karim? para... Sim, ótimo. Obrigado para o convite. Eu que agradeço. Aqui, deixa eu só acertar aqui, porque live é assim, né? Enquanto o pessoal vai entrando também. Ó, a gente já está com 100 pessoas aqui. O seu documentário é um sucesso aqui na TV Cultura. As pessoas estão gostando muito. A gente tem recebido um retorno muito importante. E por isso que eu resolvi te convidar para você contar para a gente mais sobre essa série, né? De 8 episódios, né? São 8 episódios. A Exato. primeira foi ao ar na semana passada. Ontem foi ao ar o episódio falando de Pestalozzi. E aí eu queria começar, querido, te perguntando por que você resolveu ir atrás da história de Kardec? Ahm, Como a grande maioria, desculpe, dos franceses, eu não conheci o Allan Kardec. Foi meu produtor, o Ricardo Rian, que me convidou para dirigir o seriado. E depois escrevi o roteiro com a Dora Incontri, que é uma pesquisadora especialista também do assunto. Então fiz toda a pesquisa com ela, consegui ler todos os livros principais do Allan Kardec, inclusive o livro dos Espíritos. E É, nesse período estava um período de luto, porque perdi minha filha mais grande, de 17 anos, se chama Aoife, num acidente fatal de moto. Então, conseguiu de juntar nesse roteiro a minha própria busca de Kardec, de conhecer a trajetória, a história, a doutrina, e combinei, desculpe também, a busca pessoal de minha filha, da alma, tentar de obter resposta sobre esse luto, sobre essa perda. Então, esse seriado é uma combinação, junto nesse seriado, duas buscas. A busca de Kardec, uma busca intelectual de conhecimento, e outra busca mais emocional, mais emocionante de minha própria filha. Karim, você sabe que eu sigo, né, coincidentemente, eu sou kardecista. E aí eu acho muito legal do seu documentário, justamente por ser feito por um francês como você. Porque, como você mesmo disse, você é francês e não conhecia a história dele. E o Kardec, ele é muito difundido no Brasil, você deve saber melhor que eu. E, curiosamente, né, tem muitos kardecistas aqui no Brasil. E o olhar que você dá para esse documentário é um olhar muito diferente do olhar que nós brasileiros temos, porque a gente lê essas obras que você falou, que são as principais obras dele, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e eu acho que tem mais um, acho que são 5, né? E o que eu achei legal é que já no primeiro episódio você foi
Assim, você foi na raiz de Kardec, né? Você foi antes de Kardec. É isso, Exatamente. não é? Ouais, foi muito mágico também. Em primeiro lugar, foi no túmulo, no Père Lachaise. E tem uma Uhum, dica que um francês me contou. Se você quer fazer rezar, você precisa de tocar a cabeça do Kardec. E você faz um desejo, uma reza, e teve uma vibração, uhum, como fosse uma resposta do Allan Kardec. Mas, além disso, foi tudo percurso, uma jornada. E iniciou com, em primeiro lugar, a descobrir o Livro dos Espíritos. Foi na Biblioteca Nacional que preservou a primeira edição. Isso foi muito tocante para mim também. Mas uhum. fiz exatamente tudo a raiz, de onde vem, foi até a Lyon, a cidade natal do Kardec. Que mostrou no E, primeiro episódio, né? Você já ex lá em Lyon, né? exatamente, foi no Lyon, foi na Suíça, onde ele estudou com o educador Pestalozzi. E depois foi tudo atrás da herança do kardecismo na França, que infelizmente, faleceu, desapareceu com a morte do Allan Kardec. E renasceu aqui no Brasil de uma maneira muito forte, muito impressionante, com a grande diferença de números. Na França tem pouco de espíritas, são quase 3.000 espíritas. E aqui no Brasil, eu acho que tem 4 a 5 milhões de espíritas declarados e 30 milhões de simpatizantes. É Uhum, impressionante tudo isso. uhum. E assim, Karim, eu tenho uma curiosidade, assim, você percorre por várias cidades, né? E a gente vê na chamada, eu tô super curiosa para ver os próximos episódios. Queria até te tirar alguma coisinha assim. Você percorre por Lyon, como você disse, a Suíça, e eu vejo muito Salvador também ali nas chamadas, ali o Farol da Barra. É porque em algum momento você chega no Divaldo, é por isso? Ou você. Não, Por que que a Bahia entra ali? Não tem a Bahia? Ou eu que tô. não, porque eu acho que foi o primeiro lugar onde o espiritismo chegou. Entendi. E faz parte de toda essa jornada. E também Uhum, Salvador foi o lugar onde encontrou, foi um momento muito mágico, porque o pintor Florencio Anto, que é um pintor mediúnica, ele fez o retrato de minha filha falecida. E foi que um momento lindo. também muito emocionante, muito mágico. O retrato não é tão parecido, mas tem nos traços dela, tem toda a origem da Caribe, origem da África, e tem semelhantes. Tem, na verdade, o retrato da alma dela. Mas foi um momento muito impressionante também, muito mágico. Quando você topou fazer esse documentário, você diz, né, que perdeu a sua filha, que eu suponho que seja uma dor muito, né, difícil de superar. Você, é, você sente no espiritismo ou no kardecismo um acalento para sua dor? Assim, é algo que te acalma o coração, o kardecismo? Ou você só fica curioso mesmo pela história de Kardec? Ou você Foi foi em uma, busca também de alguma resposta para essa sua dor? exatamente, eu acho que foi, em primeiro lugar, atrás de respostas para curar meu luto. E também, eu acho que esse percurso, essa jornada me ajuda bastante, exatamente, para curar esse, para obter respostas sobre a conduta, né, de seguir. E Uhum. foi muito rico essa experiência. E o Com legal é que certeza, assim,
com Pode certeza falar. você não vai acabar com o luto, mas vai ajudar a tirar essa culpa que tive e me ajudar a entender o que aconteceu e como obter essa resposta, de acalmar esse luto, se pode falar assim. E o legal é que assim, você não cura só o seu luto, como você ajuda muitas pessoas também, né? Muitas pessoas que passam por esse momento, né, difícil, às vezes, de perder alguém, principalmente nesse momento que nós vemos aqui no Brasil e no mundo, né? Que todos os dias estão partindo muitas pessoas. Então, é uma oportunidade muito legal. A gente tem alguns seguidores aqui falando que estão acompanhando a série, te dando os parabéns. Tem, olha só, o Malafaia, ele diz assim, uma série muito completa e didática. E eu acho que a sua série se diferencia exatamente por isso, porque é algo muito didático. Essa era uma preocupação que você tinha? Sim, porque através dessa pesquisa, na verdade, minha própria pesquisa para conhecer Allan Kardec. Então, eu acho que devo ser didático para mim também. Eu acho que foi também uma proposta de uma releitura do kardecismo, porque teve alguns, não problema, mas, por exemplo, eu li um texto do Allan Kardec que se chama A Perfectibilidade do Negro. Então foi um pouco chocado, mas como todo documentarista, eu o suposto racismo do Kardec eu colocou no contexto da época, que foi durante o suprematismo branco da metade do século XIX. Então, foi muito importante de colocar, de contextualizar esse tipo de pensamento da época, que foi o suposto etnocentrismo do branco. Porque teve, por exemplo, gente que me perguntou, mas como um negro pode fazer o seriado sobre o Allan Kardec, que é suposto racista? Mas falou para a gente que precisa de contextualizar esse pensamento. E uma coisa que eu vi muito lindo no Brasil, é que, enfin, precisa também de modernizar, né, esse pensamento. Mas, por exemplo, teve aqui no Brasil a Anália Franco, que foi uma educadora, que na época, depois da abolição da escravidão, ele convidou alunos, filhos de escravos, para ser educado. Então, não vejo esse racismo de maneira estrutural. Eu vi uma coisa linda no Brasil, especialmente como se desenvolveu aqui, focado, com o espiritismo focado na educação, na caridade. Eu vi coisa muito positiva. Eu acho que o kardecismo precisa de se modernizar, de deixar todo esse pensamento do século XIX no lado e de desenvolver coisa positiva, que foi, para mim, uma descoberta. Eu acho que o seu documentário ele é um ponto de partida para essa modernização do kardecismo. Acho que é por isso que as pessoas estão gostando tanto, porque principalmente os kardecistas, né? Porque eles acham que também tem essa necessidade. Tem aqui a Lily Loves Elvis, ela pergunta quanto tempo você levou para pesquisar e desenvolver tudo que apresenta no documentário. Na verdade, quando o Ricardo Rian me convidou para dirigir esse seriado, foi em 2013. E teve todo esse processo de financiamento do seriado, porque gravamos na Europa, na França, com orçamento brasileiro, com essa dificuldade, né, financeira. E me demorou, acho que quase 6 a 8 meses para pesquisar, para escrever o roteiro. E vamos falar o ano inteiro para até gravar, editar e entregar o seriado. Foi um processo de mais de um ano.
E o que mais te surpreendeu na vida de Kardec, que você nem imaginava que encontraria? O, o modernismo do Kardec, porque ele foi uma pessoa que foi muito próximo do povo, ele criou o Banco do Povo. Gostei também do lado feminismo do Kardec, através do seu casamento com Amélie Baudet. E gostei também do todo esse o lado o papel de educação, que a educação é muito importante no kardecismo. Não, e também, eu acho que ele reúne na doutrina todo esse movimento intelectual da época, que é o socialismo utópico, enfin, todo esse, como se chama, enfin, todo esse cruzamento de pensamento positivo da época que gostei bastante. Para mim foi também desculpe, redescobrir também todo Descoberta. esse descoberta de todo esse pensamento, mergulhou nesse pensamento francês dessa época, o positivismo, o socialismo utópico, enfin, você tem todo essa riqueza intelectual. Uhum. Olha só, tem aqui nos nossos convidados que estão aqui, tá até tendo alguma discordância aqui, e o DS Oliveira, ele diz que assim, que espírita é espírita, que não existe o espírita kardecista. E aí a Raquel concorda com ele, dizendo que Kardec só codificou, né, a doutrina. E aí tem Exatamente. e tem a Alves Sueli dizendo assim: kardecismo é usado, pois há outras doutrinas espíritas que não têm como referência a codificação de Kardec. Eu queria, por favor, se você puder falar um pouco sobre isso, porque como, né, tem esse debate aqui, eu acho que você pode colocar o seu ponto de vista diante das suas O, pesquisas. o Allan Kardec teve a ajuda dos médiums, ele foi o codificador, com certeza. Teve nesse movimento de mensageiros, ele conseguiu de escrever o livro dos Espíritos como codificador com os médiums franceses na época. Então, Uhum. tem o papel dele foi o codificador. Concordo com todo mundo. Sim. E aqui até o Aguinaldo também diz que não existem outras doutrinas espíritas, porque o termo foi criado para designar uma nova filosofia espiritualista. Você dirigiu esse documentário, mas você segue a doutrina? Ou você só foi atrás? Você é um seguidor da doutrina espírita? Não, não sou espírita, me virou simpatizante, me teve para fazer toda a pesquisa, a ajuda da Dora Encontra, que ela é a especialista. E, e, e meu papel é ser cineasta, diretor, e ter essa liberdade de não fazer proselitismo. Não é meu papel. Meu papel é de entender, de dirigir um seriado, mas não fazer proselitismo e ter essa distância para falar, para criticar, inclusive esse racismo suposto do Kardec. Ter essa distância para falar desse assunto que você vai, que está que tá bem explicado no capítulo 5. Estou abordando esse assunto nesse capítulo. Mas, na verdade, eu acho que foi a Dora Encontrei foi meu coach na pesquisa. Mas não sou espírita, me virou, ao final da jornada, simpatizante, com certeza. Mas você é uma pessoa muito sensível. Eu vi até aqui alguns seguidores comentando sobre isso também, que a sua sensibilidade é mostrada
É muito agradável te ver entrevistando essas pessoas no documentário. É muito gostoso assistir, sabe? E tem algum, teve algum episódio que você sentiu mais dificuldade em fazer? Alguma entrevista, algum momento, algo que você descobriu? Eu acho que foi mais na parte do Brasil, porque no Brasil eu acho que tem um monte de divergências dentro do espiritismo, no ramo do espiritismo, Espírito. desculpe, aqui no Brasil, tem várias correntes, então foi mais complicado, na verdade, de entender o estado do espiritismo do Brasil. Foi mais fácil a parte na Europa, na parte da história mesmo, do que entender a divergência que você tem aqui no Brasil. Uhum. Com, Que você vê porque que ela é tem refletida. tem um Pode lado falar. mais religioso, né? Tem uma entidade que se chama FEB, tem o corante mais progressista, tem o lado conservador, desculpe. Então, para mim foi difícil de entender a, a sutilidade de diferentes correntes que você tem aqui. Uhum. Porque você apresenta algo mais filosófico, né? Mais histórico mesmo no seu documentário. E aí, às vezes, eu percebo que aqui no Brasil há mais o pilar da religião, talvez, não? Ouais, tem esse lado muito religioso, muito ouais, enfin, tomar o livro dos espíritos a pé da letra. Eu acho que precisamos de distanciamento, né? De ver e de rever, eu acho, de modernizar tudo isso. Eu acho que isso é muito Uhum. importante para os espíritas aqui no Brasil. Se pode falar assim. Eu acho que precisa de deixar tudo a coisa do velho mundo, né? Sim. E de Porque, na Roma. verdade, é uma doutrina que foi codificada em 1800, né? 1850, alguma coisa. Não me recordo bem as 18, datas 1857, a primeira edição do livro dos dos Espíritos. espíritos. Então, realmente precisa a gente, né, dar uma modernizada, né? Porque muita coisa Exato, aconteceu também, né? exatamente. Aqui no Brasil mesmo, a gente teve, você deve ter estudado que a gente teve grandes espíritas, né? Como o Chico Xavier, o Exatamente. Estou Divaldo Pereira falando. Franco. Exatamente. Tem um capítulo, o capítulo 6, focado na mediunidade, que está falando do Chico Xavier, da memória, da herança do Chico Xavier. Uhum. Ai, que legal. Aliás, eu vi nesses dois que eu assisti, você não me liberou também, eu assisti só os dois. Ok. Vou ficar até o final. Mas acho que no primeiro, se eu não me engano, diz que Kardec não era um médium, né? Não, não foi o medium, ele foi o codificador. Ele teve a É, ajuda e dos ele- mediums franceses, exatamente. Uhum. Mas o Vitor Hugo era, né? Médium. Oui, porque no início, exatamente, no início do primeiro capítulo, eu vou na casa do Victor Hugo para saber mais, porque ele virou espírita. Ele perdeu também uma filha que se chama Leopoldina. Então, durante alguns. Ele se dedicou, né, na mesa girante para entrar em contato com Leopoldina. Ele teve exatamente esse contato. Teve uma história tipo semelhante, né? Uhum, sim.
Que curioso, né? E ele participava das mesas girantes das Irmãs Fox? É isso? Eu acho que foi no mesmo período. Teve um amigo Mesmo período, dele né? que, exatamente, que iniciou ele às mesas girantes. Ele Uhum. foi no exílio e se dedicou. Ele também escreveu um livro falando com os espíritos, com os deuses. Enfin, ele tomou muito sério essa coisa, Uhum. essa coisa. Sim. E no episódio de ontem, para quem não assistiu, aliás, eu queria convidar todo mundo para assistir, está disponível no YouTube da TV Cultura, tem os 2 episódios, o primeiro, do Karim falando o porquê, né? Ele começou a fazer o documentário, enfim, falando de Vitor Hugo. O de ontem foi totalmente focado em Pestalozzi, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do capítulo de ontem. Ontem foi justamente com a Dora Incontri, que fiz Sim. entrevista dela no castelo do Yverdon-les-Bains, onde ele recebia a educação do mestre Pestalozzi, mas uma educação muito moderna, que focou na liberdade de criação das crianças, que não e onde o Kardec estudou e atingiu tudo, enfin, depois de estudar no Pestalozzi, ele virou educador. E tem grande Uhum. influência do Pestalozzi no período de educador do Allan Kardec. E E, descobri esse tipo de ensinamento de educação muito moderna. Parece tipo Summerhill, uma educação inglesa, muito focado na liberdade da criança, de deixar ele, de não carregar a criança com estudo, mas deixar ele tipo, na liberdade, tipo, deixar ele não carregado com o peso do estudo. uhum, entendi. Mostrar que a educação é algo leve, né? Que é algo Exatamente, prazeroso. Que, aliás, também a educação é algo que também no Brasil precisa ser revista. Talvez esse momento que a gente vive também pode, né, pode trazer uma nova forma de educação, disso, de saber que pode ser leve, do jeito que Pestalozzi falava lá atrás, né? exatamente. Eu acho que é muito É. importante deixar esse lado na verdade, para desenvolver o pensamento do cliente, de pensar para si. Não Uhum. sei se se fala, mas em francês se Olha, chama juge-arbitre. De desenvolver o criança de pensar para si, né? uhum. Desenvolver as habilidades, o autoconhecimento, né? A Exatamente. criatividade, né? Não, Exatamente a não. criatividade. Olha só, a Lili, ela pergunta para você como você Uhum. conseguiu selecionar o material de pesquisa. Por exemplo, no caso das mesas, deveria haver muita falcatrua e também devia haver muita literatura somente para vender. Resumindo, eu não sei se você conhece essa palavra, charlatanismo. Como Ah, você conhece essa palavra? uhum. Aliás, se eu estiver falando muito rápido, pode me. Não, não, tudo bem. Pedi desculpa Tá? para o meu português, que é muito ruim. É Pedi perfeito, não é desculpa. ruim, não. Tá perfeito seu português, tá todo mundo Não. entendendo aqui. Ah, que bom. Porque É. minha filha reclama de meu português. Papá, fala direito, por favor. Não, você fala E, lindamente. É. na verdade, mais uma vez, é a Dora Encontri que me ajuda para fazer a pesquisa, a escolher os agentes para entrevistar. Enfin,
A Dora teve um papel muito importante nessa jornada, nessa pesquisa. Entendi. E a pergunta? Que foi a pergunta? Ela perguntou como é que você fez para não cair nas falcatruas, principalmente aqui das mesas girantes. Na verdade, tive no medo, mas para entrar em contato com minha filha, tive medo de ser do Charlatão. charlatão. Então, prefiro encontrar o médium como Francio Anto. Então, entrar em contato através da pintura mediúnica. Que legal. Porque Porque, eu acho que Chico ah, Xavier foi o único grande médium, né? sim, porque ele levava com seriedade, né? Ele trabalhava com seriedade, ele não comercializava, e mesmo, eu não sei se você chegou a ver um programa que é um programa muito famoso com o Chico Xavier, que se chama Pinga Fogo, que tem uma entrevista, e o Chico Xavier, ele passou boa parte da vida dele é, se dedicando, né, à mediunidade, e assim como o Divaldo, que ainda vive, que é uma pessoa também bastante dedicada, mas no caso do Chico, ele, ele passou boa parte da vida dele também, não provando, mas ele sendo apontado como um charlatão, né? E depois ele demorou muito tempo para ser respeitado. E talvez eu não sei nem se eu queria até que os nossos seguidores também falassem, mas eu nem sei se ele se ele teve o respeito que ele mereceu por tudo que ele fez, né? Porque ele se dedicava muito à propagação do espiritismo por meio dos livros dele, ele se dedicava, ele seguia a máxima do espiritismo, né? Dizendo que fora da caridade não há salvação, porque ele não ganhava dinheiro nenhum, enfim. Exatamente, foi uma obra muito Né? generosa de sua parte, Sim, de se dedicar para, voilà, sem receber nada. Enfin, sim. gostei bastante disso. Esse lado que gostei do espiritismo no Brasil. Foi Uhum. muito surpresa com, por exemplo, a associação do Florencio Anto, que dá educação para um monte de crianças da comunidade. Tem cura, tem médico, tem tudo de graça. Eu É. acho isso coisa muito lindo da parte do espiritismo brasileiro. Além da educação também, que é muito forte, de desenvolver a educação. Olha só, a Daisy está dizendo aqui que ela está gostando muitíssimo do documentário. E ela diz que no meio espírita, o pesquisador, há mais de 30 anos, escritor e palestrante Paulo Henrique de Figueiredo, explica bem essas nuances, como no exemplo referente aos negros. Aí ela dá parabéns para você pelo documentário e Obrigado. parabéns pela a TV Cultura pela iniciativa. E você teve dificuldades para levar esse documentário para a TV? Não, mas quando foi atrás de patrocinador, inclusive francês, ele não quer ajudar, porque, voilà, enfin, eu acho que tem certo uh, enfin, gente são muito Ceticismo? cético, né? Ouais. Não, eu acho que, Uhum. enfin, a TV Cultura abria a porta porque, mais uma vez, não é um seriador que faz proselitismo. Ele tem coisa mais pessoal, tem o lado poético. Então, quando Enyas abria a porta e viu o seriado, ele topa rapidamente. Ele não, da parte da TV Cultura, foi muito legal, justamente. Não Que teve bom. racismo. Racismo, se pode falar assim. Mas eu sei que na empresa eu percebi também que não teve um monte de material com a imprensa nacional, por exemplo, porque
talvez ele associa meu trabalho com uma coisa proselitista, não sei, não, da parte da TV Cultura foi bem acolhido. Uhum. E Mais você você, foi mais, acolhido também pelos seus entrevistados? Todo mundo que você procurou topou falar? Foi tranquilo? Ou teve alguém que ficou de fora do seu documentário? não, porque esse seriador dá voz a todo mundo, a todas as correntes. Tem gente progressista, conservador. Enfin, eu quero, enfin, agora foi a nossa proposta com a Dora, de abrir a mão, abrir a porta para todo mundo, para não ter esse lado sou progressista ou sou conservador. Foi muito importante de dar a voz a todo mundo. O Karim, tem aqui o nosso amigo Aguinaldo, de São Paulo, ele fala que você toca os corações das pessoas porque a sua busca é a busca de muitas pessoas também. Parabéns. Obrigado. Eu acho que o contexto favorece esse tipo de assunto, né? Com a morte de Covid, e lá recentemente a chacina, não sei o que, na Jacarezinho, né? De ontem. Jacarezinho, enfin, tudo isso, tudo, mas... Então, esse seriado, eu acho que faz sentido nesse período, infelizmente, de Uhum. morto. Eu acho que foi isso, através da minha busca, eu acho que gente pode se reconhecer, né? Essa busca Uhum. de uma perda, né? Escuta, e o que você pode adiantar do próximo episódio para a gente? Já que a gente está indo aqui para o final da nossa conversa, eu quero que você dê uma. A gente fala aqui no Brasil, palhinha. Não sei se você conhece essa palavra. Não, ainda não. Não? A gente fala, quando a gente quer Não. saber alguma coisa, assim, que não pode ser dita, e a gente fala assim, dá uma palhinha pra gente, que é um spoiler. Na verdade, vai ser de novo capítulo histórico, porque vamos na raiz mesmo, em Paris, em Lyon, porque o espiritismo também cresce no meio operário em Lyon, e vai ser a parte até, enfin, a raiz do espiritismo e até a morte do espiritismo também, como o movimento faleceu em Paris, na França. E também minha descoberta com a edição original do Livro dos Espíritos. Que Toquei delícia! o livro Hum. mágico. Toquei essa edição maravilhosa. Então, c'est de novo uma mergulho de novo na história até o declínio do Espiritismo. Uhum. E depois vai ter o quarto episódio, que acontece no Espiritismo na França, o século XXI, e depois vamos no Brasil. Que legal. E você sabe que, assim, esse momento que até tem aqui a Rita de Cássia falando, e aí eu vou complementar, ela está dizendo aqui que estamos convivendo com muitos desencarnes, e inclusive os coletivos, né? E ela diz que, ao ver dela, só o espiritismo consola isso. E aí eu só queria acrescentar que o espiritismo há muito tempo diz que a gente passaria por uma transição planetária. O próprio Chico Xavier dizia isso, que para a gente parecia, quando a gente fala algo assim, né? A gente jamais imagina que a gente vai fazer parte disso. Você acha que esse momento que a gente está vivendo é essa transição planetária que o Espiritismo dizia que ia acontecer? Eu acho que sim, vivemos um período pode se chamar de reset, sabe, com todo esse marcho para repensar tudo, repensar nosso modo de vida, de pensamento, de consumir, de... Eu acho que isso é um renascimento também, né? Para espero, tomará
um período mais com humanidade, mais com caridade, com generosidade. Eu acho que esse é um momento muito forte, né, para dar um reset mesmo, já, repensar todo o nosso modo de... Uhum. E tem um artista brasileiro, não sei se você conhece o Caso. Chico César. Oi? Não entendi. A gente tem um artista aqui no Brasil, que é o Chico César, que eu não sei se você conhece, O e cantor. eu entrevistei ele recentemente, ele disse, eu sempre gosto de falar isso nas lives, não é a primeira vez que eu falo, mas ele fala que depois que a gente passar por esse reset, a gente vai passar por um período de reencantamento com as pessoas. A gente vai ter que olhar para o outro com reencanto, né? Voltar a se encantar com o outro. E eu acho, Karim, que você, nesse momento, o seu documentário, toda semana, contando essas histórias para a gente, é um grande aprendizado para a gente poder se reencantar com as pessoas. Só de ver você ali sentado, do jeito que você olha para o seu entrevistado, já traz esse aprendizado para a gente. Exatamente. Espero que, não só para mim, mas para o público, que essa releitura do kardecismo vai fazer bem para todos, vai repensar e especialmente remodernizar. Não, eu acho que é muito É importante isso, querido. de rever tudo com olho novo. Uhum, verdade. Ver o novo. Bom, a De gente está o chegando pot, aqui. ouais, ok. Pode falar. Não, não, tudo bem. Pode completar. É que é assim, quando a Não, gente. Pode falar. não, espero que tudo que estamos vivendo vai parar, em primeiro lugar, e trazer mais felicidade, mais respeito entre nós, entre ser humano. Isso é muito Uhum. importante. É isso. E eu quero agradecer muito a sua participação. Dizer que assim a gente está à disposição. De repente a gente volta. Eu acho que a gente pode voltar a se falar um pouquinho antes de acabar, talvez no penúltimo episódio, porque as pessoas gostam bastante, né? Estão Que bom, gostando. estou muito E aí a gente feliz. pode voltar a conversar e te agradecer e mais uma vez e agradecer pelo seu trabalho, que está com certeza fazendo uma diferença muito grande na vida de quem está assistindo. Muito obrigado, Obrigada. Adriana. Muito obrigado, Adriana, para o convite. E obrigado à TV Cultura também. E toda a minha equipe, Adora Encontro, Ricardo Rian, Chico, toda a gente que me ajuda, né? Que participou nesse seriado. Tá bom, querido. Obrigada e nos vemos em breve. Pessoal, Ok, até obrigada logo. por terem acompanhado nossa conversa. Um grande beijo para vocês. Se cuidem. Vamos ter sempre confiança de dias melhores. Assistam o documentário do Karim, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 23 horas, na TV Cultura. Quem não assistiu, o documentário, Elana, chama-se Em Busca de Kardec. Ele está disponível também no YouTube, os 2 primeiros episódios, no YouTube da TV Cultura. Obrigada a todos. Tchau.